Olá, alunos, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, nossa videoaula sobre etiologia dos distúrbios da linguagem, nós vamos falar agora sobre as neoplasias. Só lembrando que quando a gente fala de etiologia, a gente está falando de causa, o que está ocasionando aquela alteração, né? No caso aqui, os distúrbios. Quais serão as doenças que podem ocasionar distúrbio de linguagem no adulto? Uma dessas doenças são as neoplasias. O que é uma neoplasia? É um crescimento anormal de massa em algum tecido, em qualquer parte do corpo que seja, né? As neoplasias que aqui nós estamos falando são especificamente, né, no sistema nervoso, ali em toda a área encefálica. Então, são tumores que vão se apresentar dentro do crânio. As neoplasias, elas são consideradas o terceiro distúrbio mais comum presente no sistema nervoso, só perdendo para as doenças cerebrovasculares, né, que são os AVCs, e as infecções que vão ser causadas aí por vírus, bactérias, né, as meningites, as encefalites, tá? Não são incomuns como lesões que produzem afasia. Ou seja, esses tumores, eles podem ocasionar uma afasia, que é um distúrbio de linguagem no paciente, mas vai depender da localização em que esse tumor está se apresentando, ok? Dependendo da área onde ele for se apresentar, o paciente pode não apresentar nenhum tipo de alteração que envolva a linguagem ou mesmo a fala. Eles provocam um aumento, né, os tumores provocam um aumento da pressão intracraniana. Isso faz com que haja uma compressão, tá? E uma distorção em todas as estruturas que são vizinhas ao local aonde apareceu esse tumor. Imaginem que aqui na pele de vocês, né, logo aqui em cima da mão, a gente, quando toca, praticamente a gente é como se a gente estivesse tocando ali logo no osso, né? Então imaginem que nessa área vai crescer aqui um edema, uma massa entre a pele e o osso da mão. A mesma coisa acontece em uma neoplasia no cérebro. E como o espaço entre o osso e o cérebro em si é muito tênue, o que vai acontecendo? Ele vai causando um aumento desse espaçamento em decorrência da presença desse tumor. E aí ele vai lesionando, podendo lesionar de forma até irreversível as estruturas que estão ali sendo vizinhas da área onde ele está localizado, tá? Conforme o crescimento desse tumor, pode haver uma interrupção de todo o suprimento sanguíneo ou até mesmo de circulação envolvendo o líquido céfalo-raquidiano do cérebro, tá? O tumor, ele pode danificar diretamente o tecido cerebral em uma determinada área. Os sintomas, né, eles vão tornando-se progressivamente, ou seja, eles vão aumentando os sintomas conforme o aumento desse tumor dentro dessa área, ok? E aí vai aumentando também a extensão da lesão dessa área cerebral. E aí sim pode provocar um outro tipo de doença, que vai ser o acidente cerebrovascular, porque como há um interrompimento, né, em decorrência desse crescimento anormal
dessa massa nessa área pode gerar nesse paciente também um AVC pela interrupção. Então, havendo a interrupção, vai haver o quê? Lesões nesta área cerebral que podem cursar com alterações na área motora da fala ou nas questões de compreensão da linguagem, ok? Tumores que crescem no hemisfério dominante do indivíduo, ele vai cursar com uma afasia de aumento progressivo, ou seja, o aumento do tumor vai crescendo nesta área de hemisfério dominante do paciente, que está relacionado, né, com a mão dominante, se ele é destro ou canhoto, e aí vai aumentando a progressão da afasia, ou seja, do comprometimento linguístico, conforme o crescimento dessa massa. Existem dois tipos de neoplasias que podem acometer os indivíduos. Existem os intracerebrais, que eles vão se alojar dentro dos tecidos cerebrais, tá? Ali mesmo, córtex, tronco encefálico, dentro do próprio encéfalo, e também vai existir uma neoplasia nos tecidos extracerebrais, ou seja, ali nas meninges, que é a película que cobre, que protege o cérebro, e também pode acontecer nos ossos do crânio, ok? Desculpa. Alterações da fala e da linguagem normalmente vão ser mais comum nos tumores intracerebrais. Por quê? Porque eles vão estar ali dentro do próprio tecido, né? Principalmente se ele estiver no córtex cerebral, que são as áreas responsáveis pela fala e pela linguagem. Alterações de linguagens são mais raras em tumores extracerebrais. É claro que sempre vai depender da localização desse tumor, tá? Olha aqui, ó. A gente vê aqui, esses tumores aqui, eles são intracerebrais, eles estão dentro do encéfalo, ok? Se ele fosse um tumor extra, tá, cerebral, ele seria aqui, ó, na meninge ou no osso do crânio, tá? Vamos imaginar que esse aqui, ó, esse parassagital, ele é um extracerebral, tá? Ele está aqui nas meninges, aí o seu crescimento foi acometendo, né, o córtex cerebral. Nessa localização aqui, ó, ele já pode cursar com uma afasia. Vejam que ele está bem na área, praticamente logo assim, bem em cima da área de Wernicke, tá? E aí ele pode cursar com alterações. Então, dependendo do local onde ele inicia o seu crescimento, vai afetar aquela área específica, motora ou de expressão, e aí vai aparecer os sintomas, ok? Outra etiologia de distúrbio da linguagem no adulto, muito comum, é ocasionado pelos traumatismos cranianos, decorrente de que? Acidentes automobilísticos, né, no adulto jovem, ou então em quedas de desníveis, principalmente acidentes bobos, vamos dizer assim, domésticos nos idosos, tá? Esse traumatismo, ele é uma das causas mais comuns das alterações de linguagem, ok? Principalmente em adultos jovens por causa dos acidentes automobilísticos, principalmente acidentes envolvendo moto, né? Onde normalmente esse indivíduo ele é arremessado, né, por um período, por um espaço e uma altura, e aí acomete, porque vai causar lesão ali em córtex cerebral, em toda essa área encefálica, ok? No adulto, no idoso, não é tão comum distúrbios de fala ou de linguagem decorrentes de quedas,
Normalmente o idoso ele sofre muito com traumatismo, principalmente ali perna, na área aqui da cintura, né, tendo ali fraturas mesmo. Vai acometer as alterações de linguagem quando essa queda machuca a cabeça, né, causando um traumatismo craniano.